Secretário de Governo, eu acompanhei atentamente a apresentação do senhor e fui lembrando aqui, fazendo... na verdade, presidente, é meio que um balanço, né? Essa Assembleia fiscaliza, né? É o último, está acabando, então a gente consegue ter uma memória. Eu me lembro que a Assembleia Legislativa votou a reforma administrativa que o governo Zema quis em 2019. No final de 2019, se eu não me engano, vocês também solicitaram a autorização para antecipação das questões Unióbio, inclusive vinculando ao 13º salário na oportunidade. Nós votamos. Em 2020, nós votamos aqui algo que eu lutei muito contra, e outros colegas, foi a reforma da Previdência. Quando veio a Covid, a primeira legislação foi aqui construída na Assembleia, para dar toda a proteção e um arcabouço jurídico para o Estado ter as ações necessárias no enfrentamento à Covid. Foi um grande guarda-chuva, né? Não só na área da saúde, mas na área da administração pública, recuperação econômica. Depois, nós votamos o acordo da Vale, que foi feito sem a presença da Assembleia, de porta fechada, veio para cá, tiveram algumas alterações, mas a Assembleia votou. E aí, continuando na minha memória... O governo do Estado recorreu ao Judiciário no dia 15 de dezembro de 2021 contra a Assembleia Legislativa. Assunto aqui, o abuso de poder. A primeira, né, ação. Depois, 31 de janeiro de 2022, o governador do Estado foi ao STF para... arguindo descumprimento de preceito fundamental contra atos lesivos praticados pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Depois, o Partido Novo, em 31 de março de 2022, ajuizou uma ação no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais contra o presidente da Assembleia Legislativa e contra a Assembleia Legislativa, questionando a política de comunicação institucional da Assembleia Legislativa, argumentando que era propaganda eleitoral antecipada negativa. Depois, dia 5 de maio, o governo foi ao STF pedindo uma medida cautelar contra novos atos lesivos praticados pelo presidente da Assembleia Legislativa. Depois, 14 de junho de 2022, o governador do Estado foi novamente ao STF propor arguição de descumprimento de preceito fundamental contra atos lesivos praticados pelo presidente da Assembleia Legislativa. Eu li, num curto espaço de tempo, em menos de 12 meses, 5 vezes que o governador ou seu partido recorreu ao judiciário contra a Assembleia Legislativa e ou contra o presidente da Assembleia. Então, minha pergunta para o senhor, hoje foi publicado, né, um decreto dando sequência aí à adesão ao regime de recuperação fiscal sem autorização da Assembleia, autorização legislativa. Minha pergunta para o senhor também é muito simples. Vocês pretendem trabalhar com a Assembleia Legislativa? Em menos de 12 meses, 5 judicializações. Como é o futuro? Porque, se está tudo na justiça, podemos fechar? Podemos fechar o Poder Legislativo? Qual é a relação? É judicial, não é política, que o governo Zema quer estabelecer com o Poder Legislativo? Porque eu fiz um histórico, secretário, de 2 anos, em que as pautas que o governo quis nessa casa foram aprovadas. Pautas que eu sou contra. Fui contra a maioria delas aqui, inclusive, no seu conteúdo, na sua forma. E a Assembleia cumpriu o seu papel. Não cumpriu, talvez, exatamente como o governador queria, não sei. Mas a Assembleia não se furtou, né, ao processo. E, de repente, em menos de 12 meses, 5 judicializações, com multas pessoais contra o presidente, né? A decisão do dia 15 de dezembro, que nós estávamos no plenário, multa R$100 mil, se eu não me engano, lembra, Rodrigues? Contra o presidente da Assembleia Legislativa. Então, essa é a minha pergunta. Como é que vai ser nosso futuro? A gente teve a menor renovação, né, do último período, então, em grande parte, seremos nós mesmos. É o mesmo governo e seremos nós mesmos. Como é que vai se dar esse processo no próximo período? Deputada, de forma muito objetiva, como foi a sua pergunta, a expectativa do governo em relação à Assembleia Legislativa é que os projetos do governo sejam votados, discutidos, debatidos, apreciados
pela casa. É isso que o governo espera da Assembleia Legislativa. E, aliás, acho que essa é, né, o núcleo de atuação da Assembleia Legislativa. Não há, por parte do governo do Estado, nenhum interesse de acionar a Justiça. E nos próprios documentos que a senhora trouxe aí, a senhora pode sempre ver o histórico de que o governo do Estado ele envia seus projetos à Assembleia Legislativa com a intenção de discutir os projetos na Assembleia Legislativa. Mas uma vez que os projetos eles não são pautados, não são discutidos, não são debatidos e não são votados, a realidade do Estado, do Poder Executivo, ela vai se impondo, de modo que o governo do Estado passa a ter que buscar outros caminhos, alternativas, para poder exercer a sua função de Poder Executivo. Então, o que nós esperamos da Assembleia Legislativa, né, como a senhora mesmo disse, já estamos aqui quase que em clima de balanço, em clima de encerramento de ano, e nesse caso específico, encerramento até de legislatura, é que na próxima legislatura a gente consiga construir na Assembleia Legislativa, e de forma nenhuma aqui, deputada, eu estou eximindo o governo dos seus erros de articulação política, os seus erros de diálogo com a casa, mas o que eu espero de forma bastante sincera e esperançosa da Assembleia Legislativa é que nos próximos 4 anos sejam 4 anos de intensas discussões e debates de projetos de autoria de deputados, mas também de autorias do governo do Estado, que a gente possa discutir, que a gente possa debater e que a gente possa votar. Algumas vezes dando a vitória ao governo do Estado, outras vezes derrotando projetos do governo do Estado, como é previsto da Assembleia Legislativa a sua total independência para analisar os projetos do governo do Estado. Então, em suma, o nosso desejo sincero e a nossa expectativa em relação à Assembleia Legislativa é que a gente possa votar os projetos do governo nos próximos 4 anos, sempre de forma democrática, republicana, à exaustão, com muita transparência. Esse é o nosso objetivo e desejo em relação à Assembleia Legislativa. Obrigado. A questão das relações políticas do governo Zema com a Assembleia. Secretário, vocês são maioria, eram em 2019, permanecem como maioria na maior parte das comissões de mérito da Casa. Eu fiz essa pergunta à deputada Laura Serrano num debate na Rádio Itatiaia. Por que o projeto de lei do regime de recuperação fiscal, que foi protocolado em 2019, nunca saiu da CCJ? A oposição não é maioria na CCJ, nunca foi, continua não sendo, que é a primeira comissão. Eu tentei aqui ver qual que é a tramitação, não deu tempo de ver em quais outras comissões o projeto de lei do regime de recuperação fiscal tramitaria. Mas o governo tem base aqui na Casa, preside comissões de mérito, né? De fato, o comando da pauta do plenário é do presidente da Assembleia Legislativa, assim como o comando da pauta nas comissões é do presidente de cada comissão. Eu sei porque eu sou presidenta de comissão e eu tive que muito rapidamente aprender regimento interno aqui da Casa. Por que não tramitou nas comissões onde o governo tinha uma base que pudesse dar condições a essa tramitação, não é? Eu já fiz esses debates, inclusive com deputados. Nós ficamos 2 anos debatendo o regime de recuperação fiscal. Não teve ausência de debate, só eu, deputada de oposição, promovi 2 audiências públicas em comissões aqui na Casa. Só eu promovi, fora outros debates que com certeza aconteceram por parte de outros colegas parlamentares. Eu fico, secretário, com a mesma pergunta. E quando a tramitação não atender aos interesses do governo? Vai judicializar de novo? Em menos de 12 meses, 5 ações, né? O presidente da Casa diretamente atacado com multas, ações judiciais do Estado contra a Assembleia e contra o presidente da Assembleia Legislativa. Porque, de fato, pode ser que o interesse do governo, vocês queriam que acabasse com a Escola de Saúde Pública, num projeto de lei que vocês enviaram para cá, em 2021. Nós tivemos um entendimento diferente. E, no processo, não conseguimos caminhar. O governo tinha um posicionamento, outros parlamentares tinham outro posicionamento. Então, o fato de nós não chegarmos a um denominador comum vai ser tratado como o quê no próximo período?
a judicialização? Como é que o governo se sentiu tão à vontade de questionar a política de comunicação institucional da Assembleia? A petição inicial, eu trouxe toda, vocês sabem que eu sempre trago a fonte, né, das informações, está aqui os prints do Instagram da Assembleia, do site, do portal da Assembleia Legislativa. Eu quero entender como é que isso, questionar a política institucional de comunicação da Assembleia, se enquadra em não ter tido os interesses, né, os projetos do governo tramitando na dinâmica que o governo acha que era a necessária.